Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, reunindo as notícias mais importantes do dia. A gente volta a falar de eleições sob outro aspecto agora, Caniato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou as diferenças nos resultados de diferentes pesquisas eleitorais e cogitou criar algum tipo de punição para os institutos. E sobre essa polêmica, a gente vai conversar agora com o cientista político Adriano Cerqueira, professor do INSPER de Belo Horizonte. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Professor, com base nas últimas pesquisas eleitorais das últimas semanas, Lula chega a ter uma diferença em relação ao presidente Jair Bolsonaro que varia de 3 a 16 pontos percentuais, mais ou menos. E algumas pesquisas, inclusive, a menor quantidade delas, apontam até uma possível vitória, apontam em primeiro lugar o presidente Jair Bolsonaro. Com base nisso, foi feita essa crítica do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo ele, nada justifica resultados tão diferentes. Queria te ouvir como especialista, professor. Nada justifica resultados tão diferentes ou essas diferentes metodologias entre os institutos justificam essas diferenças? Não, na verdade, toda pesquisa eleitoral que segue o método científico, ela tenta mensurar o erro e a confiabilidade daquele dado que ela vai indicar. Como você reduz a população a uma pequena amostra, evidentemente algum erro vai acontecer e você tenta indicar esse erro, grau de confiabilidade 95%, enfim, intervalo, né, de confiança no caso, e também margem de erro, que geralmente para presidencial, né, no Brasil todo fica em torno de 3 a 2 pontos percentuais. O ideal é que no mesmo período de tempo, se você tem 4, 5 institutos fazendo pesquisas seguindo a metodologia científica, né, do tipo survey, é que os resultados fiquem próximos, dentro das margens de erros. Se houver uma discrepância, é porque ou um ou outro ou todos estão errados. Então, mesmo aceitando uma diferença superior à margem de erro, uma pesquisa indicar um candidato na frente e outro indicar outro candidato na frente, e com uma variação grande entre elas, aí você tem, evidentemente, um erro acontecendo entre os institutos. Então, gera estranhamento, e o que é mais, assim, diretamente, um efeito mais direto. Quem observa a eleição deixa de confiar nesses resultados, vai procurar outras formas de se informar a respeito do processo eleitoral. Pois é, Adriano Cerqueira, professor, cientista político e também diretor de um instituto de pesquisa, então é gabaritado para tratar desse assunto aqui com a gente. Professor, há 30 anos nós tínhamos 2, 3 institutos de pesquisa. Hoje são 8, 9, 10 metodologias bem diferentes, resultados diferentes também. Essas pesquisas são contratadas ou por emissoras de TV, veículos de comunicação, empresas, entidades. Agora, quem contrata, quem paga a conta do Instituto, não pode suscitar dúvidas em relação justamente ao resultado, sobretudo quando é identificada uma parcialidade em relação ao posicionamento político de quem paga a conta? Pois é, né? O Instituto, a empresa que faz pesquisa, ela tem que ter o cuidado de preservar a sua credibilidade. Afinal de contas, o que tem de mais precioso no Instituto de Pesquisa é a sua credibilidade. E a credibilidade vem dos resultados apurados, né? Eu costumo ser muito vezes contratado por clientes para saber exatamente, pergunta assim, eu quero saber como que está de fato a minha situação aqui no município, por exemplo. Porque ele tem seus próprios institutos, mas muitas vezes eles arrumam os resultados que ele quer usar. O grande problema de pesquisa eleitoral é que ela é um instrumento de propaganda política. Então, há uma tendência, há uma possibilidade, melhor dizendo, de candidatos e partidos quererem forçar a mão nos resultados para mostrar que o seu candidato é favorito, vai ganhar, né? Isso às vezes é até importante até para conseguir ter mais recursos de campanha, conseguir incendiar melhor a militância. Por outro lado, está crescendo muito no Brasil o fenômeno que já acontece nos Estados Unidos, que não é bom,
é de empresas jornalísticas que assumem uma posição política na campanha contratarem institutos de pesquisas que produzem resultados que vão de encontro à política, a linha editorial adotada pela própria empresa jornalística. Nos Estados Unidos, em 2020, os institutos que mais erraram, né, que os resultados ficaram mais discrepantes em relação ao resultado aferido, foram justamente de empresas jornalísticas que faziam campanha contra Trump, faziam campanha a favor de Biden, foram onde teve os maiores erros. Então, o que acontece, né? Há esse risco, sim, do instituto mal intencionado, mal orientado, arrumar resultados para favorecer o seu cliente. Agora, tem muito instituto sério que vive, né, exatamente da sua credibilidade e que também está aí produzindo pesquisas. A questão é como separar o joio do trigo, né? Quando você tem resultados tão discrepantes assim. Um bom caminho é analisar o histórico do desempenho desses institutos. Se é um instituto muito novo, então não tem muito o que fazer. Agora, se é um instituto mais antigo ou que vem de um instituto mais antigo, tem como, né, inclusive as empresas de jornal, de informação, levantarem o desempenho deles e apontar, olha, errou tanto, acertou razoavelmente bem. E o fato é que hoje, no Brasil, nessa campanha presidencial, infelizmente, os resultados não são bons, os institutos estão perdendo credibilidade e os resultados tão discrepantes geram incerteza, geram má informação e, na prática, por exemplo, eu que gosto de fazer análise de conjuntura, para essa eleição presidencial eu estou deixando de lado a intenção de voto publicada pelos institutos. Eu estou usando outros indicadores para tentar ter uma ideia, né? Eu tenho uma noção, tendo em vista essa guerra de propaganda de números, né, dos institutos, que a disputa está muito apertada, é muito mais provável que haja um acirramento entre as duas candidaturas polarizadas do que necessariamente uma muito à frente da outra. Porque se tivesse alguma candidatura muito à frente da outra, isso apareceria em outros institutos. Mas como não está aparecendo, é um indicativo de que talvez a disputa esteja, de fato, muito polarizada e a proximidade dos candidatos esteja muito grande. Não, esteja muito próxima, melhor dizendo, né? É pequena a margem de diferença entre os dois candidatos que estão disputando aí as principais posições da corrida presidencial. Professor, a nossa comentarista Cristina Grêmio tem uma pergunta também para o senhor. Cris. Meio que o senhor já respondeu, mas eu vou insistir que eu acho importante que a nossa audiência tenha isso bem claro. Por que haveria tanta diferença entre institutos de pesquisa? Nesse exato momento, e eles insistem em dizer que é sempre um retrato de momento, a gente tem aí pesquisas recentes divulgando empate técnico, algumas já colocando o presidente Bolsonaro à frente, e aquelas tradicionais, Datafolha, o antigo Ibope, dando 12, 13, 15 pontos de diferença, como lembrou a Lívia aí, entre Lula e Bolsonaro, que estaria atrás. Como o eleitor pode acreditar nessas pesquisas quando há tanta diferença entre os resultados apresentados pelos institutos? Não acredita. Ou então, acredita naquela que vai de encontro ao seu viés. Eu apoio o candidato tal, esse instituto está falando que vai ganhar no primeiro turno, então eu defendo esse instituto. Ou então, né, ele vai de encontro às narrativas, né, que muitas vezes alguns órgãos de imprensa que estão fazendo claramente uma linha editorial, né, dentro da disputa presidencial, e aí, coincidentemente, as pesquisas que mostram uma maior vantagem para um candidato é justamente das pesquisas patrocinadas por esses órgãos de imprensa. Então, é importante ressaltar isso. Tem institutos que fazem um trabalho de informação, né? Institutos que estão aí há 4 anos, mensalmente, levantando a intenção de voto a presidente, que desde o início desse ano estão a cada quinzenalmente, né? Eu estou aqui só para citar um que não sei se ele está certo ou errado, mas ele mostra uma intenção de formação há um bom tempo, que é o Poder Data, né? Esse aí, ele mostra uma disputa muito mais acirrada, muito mais próxima, dá uma pequena vantagem para o Lula, mas mostra Bolsonaro muito competitivo. Então, esse que é o ponto, a gente não sabe exatamente em quem confiar em termos de pesquisa.
E o que acontece é que gera uma guerra de desinformação e, na verdade, os institutos estão se descredibilizando, estão se inviabilizando, estão desvalorizando aquilo que eles têm de mais importante, que é o que eles produzem. Então, eu fico um pouco espantado de ver as associações de institutos de pesquisa não tomarem um pé da situação. Falar, olha, o que está acontecendo aqui, né? Porque, afinal de contas, eles têm que defender o trabalho deles, o ofício deles. E não ficar nessa guerra de informações. Eu acho que os institutos, com tantos números disparatados, o que a gente pode dizer é que um deles vai acertar. Agora, quem vai acertar, não sabemos. E, ao mesmo tempo, imaginar que vai ter uma grande mudança entre as pesquisas pré-eleitorais e o resultado que vai aparecer nas urnas quando tiver apuração, não é bem verdade, porque muitas das pesquisas mostram uma certa estabilidade nas intenções de voto. Aí, a um dia, muda tudo. Então, tem algum problema em termos de metodologia, sim. O que a gente pode fazer, né, é basicamente buscar outras fontes de informação, observar como que está a mobilização nas ruas, nas redes sociais, quem mobiliza mais, quem mobiliza menos. Como que está o ânimo, né, nas campanhas, que campanhas estão muito nervosas, mudando toda hora a estratégia, que campanhas estão tranquilas, seguindo a sua estratégia, porque pode ter certeza, as pesquisas de consumo interno que as campanhas têm, essas certamente são mais próximas da realidade do que essas peças de propaganda que, infelizmente, é o que está acabando por se transformar as pesquisas divulgadas. Lembrando, mais uma vez, os Estados Unidos são um péssimo exemplo dessa tendência. Os institutos lá têm errado demais nas pesquisas pré-eleitorais. Em 2016 erraram muito, 2020 erraram muito, estão de novo errando no midterm, mas assim, como são muitas vezes patrocinadas por grandes órgãos de imprensa, esses órgãos de imprensa ficam falando bem desses institutos, aqueles que justamente os que mais erram, no caso dos Estados Unidos. No Brasil, a gente pode estar indo para esse rumo ruim, né, que gera descredibilização, né, da informação divulgada. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil pela rede de rádios da Jovem Pan. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Volte mais vezes. Conversamos com o cientista político Adriano Cerqueira, professor do INSPER de Belo Horizonte e também diretor de um instituto de pesquisa. Até uma próxima e boa noite. Muito obrigado, né? E só uma pequena correção, aqui em Belo Horizonte a gente não tem o INSPER não, é o IBMEC mesmo. O IBMEC também tem aí em São Paulo, tá? Correção Mas feita. muito obrigado aí pela atenção e sempre que precisar estou à disposição. Boa noite e ótimo trabalho para vocês. Muito obrigado.